Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Boa noite, malta. Bem-vindos ao episódio 40 do Segundo Poste. Hoje aqui Pedro Azevedo, Diogo Maia, Pedro Guarda e o nosso Samit. Estamos 4, não está a equipa completa porque a Rita está neste momento em Alvalade. Esteve a acompanhar o Sporting 2, Gil Vicente 1, que é o jogo pelo qual nós vamos começar. Mas antes disso, a vocês três, meus caros, tudo impecável, prontos para hoje. E como é que foi a vossa semana? Olha, estive com o Diogo Maia e não me deu a t-shirt do Gattuso. É verdade, falhei gravemente. mas já conheci Mini Gattuso. Portanto, foi logo uma semana melhor, como podem imaginar. Certo. Ficamos à espera das t-shirts, mas de resto está tudo impecável. Mas também somos aqui vizinhos, praticamente vizinhos, portanto eu tenho que ir para a tua casa esta semana. Pronto, fica essa promessa para a t-shirt para o nosso Mini Gattuso. Summit, alguma aí por Londres, tudo igual? Tudo porreiro, sim. Aqui em Inglaterra já sabemos quem é o campeão, não é? Portanto, de resto, nada se passou. Perguntar-te só se sentiste Aliás, uma loucura especial na cidade. O quê? O campeão esteve cá em Londres. Esteve em Londres, exatamente. Mas perguntar-te se sentiste uma loucura especial em Londres, antes de irmos diretamente ao Sporting, com o facto do Tottenham estar nessa vantagem grande para ir a uma final europeia. Ou se não se sentiu nada aí? Eu, por acaso, este jogo, olha, eu fui ver o Arsenal ao pub, esta semana não fui ver nem o Man United, nem o Tottenham, não posso estar todos os dias no pub, não é? Sim. E, portanto, o Arsenal foi uma desilusão completa, um jogo até fraquinho, não é? Mas sim, o United-Tottenham vai ser interessante se o Tottenham, acho que o United está praticamente na final, se o Tottenham confirmar, a passagem à final vai ser interessante e vou fazer questão. E depois assim, o United é um clube nacional, portanto tem gente em todo lado. Aí faz e em sentido. Londres nota-se claramente. Sim. Certo. Olha, Samit, mantenho-me em ti para começarmos já pelo jogo de Alvalade. O Sporting começa a perder, golo do Félix Correia, lei do ex, e depois dá a volta. E eu pergunto se deu a volta com mais força do que com engenho. Isso é que sim. Foi com meia distância que era algo que o Sporting não procurou muito e a certa altura deveria ter procurado até mais cedo. Mas sim, foi uma primeira parte em que o Sporting esteve muito nervoso, muitos erros, muitas precipitações, principalmente dos centrais, erros com bola dos centrais. Deverá ter sido uma das piores exibições do Gonçalo Inácio no Sporting. San Justo tem claras limitações, principalmente quando joga como central do meio, mas também houve falta de criatividade à frente, faltaram linhas de passe ao Sporting. Acho que na primeira parte só o Pote é que soube encontrar espaços e jogar rapidamente em 2-3 toques. De resto foi uma equipa que esteve muito aquém. É uma semana também enfim, depressão, sim, não é que o Benfica também tivesse feito uma grande exibição no Estoril, mas sim, o Sporting teve muitas dificuldades em abrir a organização do Gil Vicente, em estender o Gil Vicente pelo campo. Muito mérito do Gil Vicente, com e sem bola, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, esteve sempre bem. Na segunda parte acabou por recuar, é certo. O Sporting nem conseguiu ativar o botão de pânico, que é, obviamente, meter a bola na profundidade e tentar encontrar o Gyökeres.
mais uma vez, mérito, neste caso, da dupla de centrais e do lateral direito, do capitão do Gil, o José Carlos, que estiveram muito bem. Portanto, o Gyökeres não teve qualquer espaço. Os golos acabam por chegar em duas carambolas. A primeira mais carambola do que a segunda é um ressalto, mas dois remates. E o primeiro não foi meia distância, foi dentro da área. Mas sim, há jogos assim e a verdade é que o Sporting ganhou. Enfim, foi uma boa exibição do Gil Vicente. É difícil dizer que foi uma vitória justa ou não. A verdade é que o Sporting ganhou, soube ir buscar a vitória antes do derby e vai à luz a jogar com 2 resultados. Isso faz toda a diferença neste momento, para mim. Sim, sem dúvida. E pergunto a ti, Pedro Guarda, pegando neste elan com que o Sporting poderá ir para a luz, mas também pegando na exibição que tu viste hoje, numa exibição em que o Sporting faz apenas 3 remates à baliza do Gil Vicente, em que ponto é que tu colocas este Sporting neste momento, na ida para a luz, nesse binómio confiança e nesta exibição apagada, e o que é que achaste do jogo também? Eu concordo com o Samit, a vitória que o Samit fez do jogo é a vitória que eu faço. Acho que o Sporting não foi a exibição mais feliz, acho que o Gonçalo Inácio teve mal. Não sei quem é que escreveu o tweet, não fui eu, mas que o Santos Justo se acha mais do que aquilo que é, cheira-me a Diogo Maia, provavelmente. Foi. Também concordo. Acho que não são só as lesões, ou melhor, as lesões ajudaram a atrasar uma evolução do Santos Justo. E neste momento foi mais um lance onde acabou por meter água. A exibição do Sporting, a vitória é com o coração, não é com o saber, porque chegou a um ponto que já muito no final do jogo o Debas estava arrematado de longe, sem qualquer ideia para a bola chegava à frente. O Sporting só conseguia meter a bola na área para tentar que aparecesse um Arder, um Gyökeres a meter a bola lá dentro. Acaba por ganhar com o coração, lá está, pode ir jogar com os resultados à luz, que eu não sei até que ponto é que pode ser favorável, que eu não sei se o Sporting a ir jogar para o empate na luz não pode mudar a sua identidade e não se pode encolher um bocadinho. Isso pode ser muito perigoso, mas é um resultado, obviamente, muito positivo para o Sporting, tendo em conta o estado em que as coisas estiveram. Agora, acho que o Benfica não se vai encolher a ver este Sporting também, não é? Porque o Sporting já jogou muito melhor do que jogou hoje. Acho que há muitas alterações que o Rui Borges faz que, mesmo na própria equipa, não consigo perceber que o Pedro Gonçalves volte logo para titular depois de tanto tempo parado, com que ainda agora seja suplente, apesar de haver um Jenny Catamo que aparece bem nos momentos mais decisivos, mas não é melhor que o Giovanni Kenda, nem de perto nem de longe. Não se pode comparar a estrada da beira com a beira da estrada. Mas no final do dia é um resultado muito importante para o Sporting. Vamos ver se é o gol do título, não sei se é. Acho que vai ser um jogo muito apertado, não sei se vamos antever o jogo mais daqui a bocadinho, Sim. Mas já falaremos sobre isso então. Mas é um jogo com o coração, ganho com o coração e ponto. E o importante era os 3 pontos para o Sporting. Certo. Maia, pegando nesta questão do Kenda e abrindo-te o jogo para ti, terá faltado jogadores, não é jogadores, mas terá faltado, por exemplo, a criatividade de um jogador como Giovanni Kenda, e o que é que faltou ao Sporting, na tua opinião, numa exibição, lá está, apagada como dissemos, mas que ao fim e ao cabo conseguiu a vitória? O que faltou ao Sporting foi um treinador, como de costume. Acho que as decisões... Estou-me a ouvir bem? Desculpem. Sim. Ok. Estava com problemas no micro e este micro já está a dar as últimas. Eu acho que falta o treinador. Acho que tem faltado treinador. Acho que o Rui Borges não tem sido... Tem sido para mim uma desilusão, até por aquilo que já fui dizendo e disse no início disse quando foi a contratação de Rui Borges. Não consigo compreender Santos Justo pelo meio. Não consigo mesmo. Percebo porquê, mas não consigo perceber qual é a mensagem com o Yulman da suplente. Não há nenhuma decisão, na minha opinião, até vindo do banco, à exceção da entrada do Kenda e do Yulman, que eram óbvias. Eu acho que não há decisões que o Rui Borges acredite muito nelas. O Rui Borges é claramente um treinador que não acredita nos 2 avançados. É um treinador que tem claramente desconfiança em Biel e Lanço. O que eu acho é que hoje o Rui Borges deve mesmo agradecer muito
ao remate do Maxi Araújo e ao remate do Eduardo Quaresma. Porque, como treinador, hoje o Sporting precisava de outra coisa. Porque tudo bem que havia pouca pressão do Gil Vicente. O Gil Vicente já garantiu a manutenção. É uma equipa que neste momento não está a lutar por grande coisa. Foi até uma equipa bastante... não queria dizer despreocupada no mau sentido, mas no bom sentido. Era uma equipa que eu acho na primeira parte, por exemplo, até quis jogar o jogo pelo jogo, com as suas armas, não é? E portanto não consigo. Na segunda parte é diferente, a equipa desce bastante linhas, mas na primeira acho que há muito mérito do Gil Vicente, mas também há muito mérito do Gil Vicente porque eu acho que há muito mérito de Rui Borges, porque, como a Guarda disse bem, não consigo compreender a apressada entrada de Pedro Gonçalves. Ou seja, para mim faz muito menos sentido entrar Pedro Gonçalves se significar o Yulman não jogar. Percebe o que quer dizer? Ou seja, porque é que o Pedro Gonçalves, que claramente não está em forma, e até teve uma boa primeira parte, mas não está claramente a 100%, e eu percebo que o objetivo seja jogar na Luz para a semana, mas a verdade é que mensagem é que se passa para dentro do grupo quando o capitão de equipa é suplente no jogo antes do derby, quando, do ponto de vista da comunicação, voltamos ao tema da comunicação com o Rui Borges, do ponto de vista da comunicação, diz sempre que o próximo jogo é o mais importante. Que mensagem é que se passa para dentro do grupo? Não consigo perceber. E portanto, ainda agora estava, enquanto estou aqui a falar, estava ali Rui Borges na flash interview, nós gravamos imediatamente a seguir, e o nível de felicidade do homem, pelas razões óbvias, é enorme, mas também é porque eu sei perfeitamente o que é que vai naquela cabeça. Porque principalmente o 1-1 cai do céu. O Sporting não fez... Mas, mãe, desculpa lá, e guarda, mas qual é que é a questão com o Pedro Gonçalves? Quem é que jogaria no lugar do Pedro Gonçalves? Podia jogar, há várias opções. O Kena ser titular, não é? Sim, mas quer dizer, mas o Pedro Gonçalves jogando 60 minutos, bom, até agora o Sporting, e nem o Rui Borges, nem o João Pereira, ninguém encontrou um substituto para jogar na posição do Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves é o melhor jogador de Sporting dentro dos mortais. Voltou de lesão. Repito, até hoje já jogou o Kenda, já jogou o Katame naquela posição, já jogou o Arder, já jogou muita gente, já jogou o Daniel Bragança, nunca resultou. O Pedro Gonçalves volta de lesão. Eu acho que ele não voltou logo para o 11. Começou do banco. E portanto acho que faz todo o sentido, até para preparar. É suplente num jogo, não é? Suplente 1 em 2, ele é titular no Bessa. E é titular agora em casa, frente ao Gil Vicente. A questão do Yulman é diferente, pronto, percebo a questão da mensagem, enfim, ele não quis arriscar, pronto, é o que é, para o jogo que é. Agora o Pedro Gonçalves, eu não sei muito bem quem é que jogaria na posição dele. Olhando para a equipa do Sporting, o Pedro Gonçalves, mesmo limitado, aliás, foi o melhor jogador do Sporting na primeira parte, na minha opinião. Não sei quem é que jogaria, aliás, nem eu nem ninguém, porque foram várias as tentativas, mas a questão do Pedro Gonçalves, para mim, não culpo, acho que não é por aí. A questão do Yulman percebo, e a do Sanjus também percebo. Agora, a verdade é que o Rui Borges também mexeu rapidamente. Aos 65, lança Arder, tira Sanjuste, lança o Kenda. Mas também aí é o que ele tem que fazer. Aos 65 já não é tão cedo quanto isso. Sim, mas a coisa não está a correr bem. Portanto, e a questão, por exemplo, do Sanjuste, ele também já tinha amarelo, portanto facilita a própria saída. Mas enfim, alterou o que tinha a alterar, na minha opinião, e acho que o Pedro Gonçalves é titularíssimo, mesmo estando limitado. Eu também acho que o Pedro Gonçalves é titularíssimo. Acho que o que eu não consigo comprar. O Pedro Gonçalves sai com quanto tempo de jogo? Acho que é um dos que sai aos 65. É logo dos primeiros. Olha, é como o Tomás Araújo no Benfica. O Santos Justo, o Morito e o Pedro Gonçalves são os três aos 65. Mas eu acho que ele mexe bem. Eu acho que ele mexe, ou melhor, eu acho que ele faz o que tem de fazer. Mas a equipa também não melhorou com essas mexidas, diga-se. Não, acho que o Arder vem mexer com o jogo. Sim, mas o Sporting não tem oportunidades. Sim, está bem, mas também não tinha antes. O Arder é aquilo que nós já... Aliás, nós já criticámos o Rui Borges, nós e muita gente já criticou o Rui Borges. Acho que neste jogo ele lançou o Arder relativamente cedo. Pegando na questão do Pedro Gonçalves, isto é a mesma coisa que o Tomás Araújo no Benfica. O Tomás Araújo está claramente limitado, sai todos os jogos aos 60 minutos. Este fim de semana já não me recordo se saiu. Se calhar não saiu porque o jogo estava demasiado apertado. Mas, quer dizer, limitado, continua a ser o melhor jogador para aquela posição, tendo em conta o plantel do Benfica. Sim, mas no plantel do Benfica é o único. No plantel do Sporting, apesar de não haver melhores soluções que o Pedro Gonçalves, há outros jogadores.
E jogaram a época toda a ser o Pote, portanto, Sim. também não. E o Pote mesmo assim, reparem no jogo do Bessa, ele em 20 minutos faz logo a diferença, está no primeiro golo, é ele que desbloqueia o jogo. E hoje, na primeira parte, quer dizer, não percebo qual é que é... Não saiu no o Estoril, problema- Mazarujo, só para confirmar. Não saiu, pronto. Mas tem saído, não é? Toda a Sim, gente sim, já tem percebeu saído. que ele tem um problema. Aliás, acho que vai parar e tudo. Mas sim. Tem hipobalgia. Voltando ao Sporting, só para dizer, na minha opinião, eu pareço um chato com isto do Giovanni Kenda, mas faz-me muita confusão, mais do que esta questão do Pedro Gonçalves, que eu consigo perceber, ou seja, eu acho que foi precipitado. Houve precipitação, mas eu consigo perceber que para Rui Borges ter um Pedro Gonçalves a um nível bom mais no Estádio da Luz, tinha que lhe dar estas titularidades nestes 2 jogos, e portanto consigo perceber isso da parte do Rui Borges, de querer ter um dos seus melhores jogadores quase Não, e o rendimento totalmente esteve bom lá. na Luz. Mas espera, mas é que o Sim, rendimento aquele- esteve lá. aquele- Não estamos a falar de um Eu jogador ia dizer, que- ele a meio gás dá mais rendimento do que muitos ali a 100%. Sim, mas Eu consigo perceber isso. O Rui Borges hoje põe-se muito a jeito de chegar à Luz sem conseguir ser campeão. Não, certo. Depois o jogo ditou isso, sem dúvida. Pronto. Mas Isso não- consigo não perceber. foi- mas E o eu só Sporting estou a dizer não- que não foi por causa do Pedro Gonçalves. Sim, ok, pode ser a menor das razões. Ou seja, eu acho que um jogador que não está a 100%, ainda para mais no 11 em que sai o Yulman, eu acho que é arriscar. Eu acho que ter no 11 um jogador que não está a 100%, olha, já agora também é arriscar jogar com um jogador que não está a 100%, até para o jogo com o Benfica. Para mim é mais arriscado isso do que deixar o capitão que eventualmente pode levar um amarelo no banco. Acho mais Sim, arriscado mas isso. são 2 casos diferentes. São. O Pedro As minhas- Gonçalves é um jogador que está a ganhar ritmo e, portanto, é o melhor jogador de Sporting, fora o Gyökeres. É o jogador que faz a diferença e, portanto, o Rui Borges está a tentar dar ritmo ao jogador, que continua a ser, na minha opinião, o melhor jogador de Sporting para aquela posição, para qualquer posição no geral. Sim, acho que com o Trincão também. Sim, mas em Sim, condições os normais dois, o Pote, certo, sim, é melhor que o Trincão, mas portanto, quer dizer, ele limitado continua a mostrar mais rendimento que qualquer outro jogador, não resultou em o Sporting, um dos problemas do Sporting nesta época foi o jogador que jogou que jogou na posição do Pote. Até hoje não apareceu lá ninguém. Daniel Bragança, Arder, Catamo, Kenda. Sim. E acho que o Catamo, já agora só para finalizar, acho que o Catamo é mais porque eu acho que o Rui Borges também quer utilizar, agora não sei se vai utilizar, mas aquilo que o Maia disse há uns episódios eu concordo, que é até pela relação que ele tem com o Benfica. Acho que pode estar ligado a isso, não sei. Percebo, sim. Epá, mas isso é demasiado Fernando Santista. Pois, Um jogador com base na fezada, quando ele não é melhor que o Kinda, por exemplo, para aquela posição. Eu Mas acho- o Catamo tem rendimento em jogos grandes, não há dúvida nenhuma disso. É um Pois, jogador é que claramente sente pouca, não sei se sente pouca pressão ou se gosta da pressão. É um jogador que eu acho que deve jogar os jogos grandes porque tem efetivamente números. E isso não é Fernando Santista. Acho que aí é olhar para os números. Há jogadores Não é que são. Mas não estás a meter os melhores. Porque para jogar o Katam já se percebeu que não vai jogar o Kenda. Uhum. Sim, nesta realidade, sim. Acho que nem é comparável um jogador com o outro, apesar de tudo. Sim, concordo. É o quê? Eu ia dizer há pouco sobre a questão do Kenda, e já agora eu acho que este Sporting que chegou aqui hoje, à exceção do jogo do Bessa, foi o Sporting que nós vimos em 2025. Este Sporting cinzentão, que durante muito tempo, e nós aqui sempre dissemos isso, teve as lesões, Rui Borges cuidou-se nisso, e isso teve obviamente impacto, mas não parece que tenha sido que na maioria dos jogos da segunda volta deste campeonato tenha havido um Sporting muito melhor do que aquele que o Sporting jogou hoje em Alvalade contra o Gil Vicente, e portanto não houve aqui grandes alterações em relação ao Sporting. Hoje foi mais difícil para o Sporting vencer o jogo, mas parece-me que esta questão da confiança vai ser fundamental, e nós já lá vamos ao derby depois de irmos à Amoreira, ao Estoril, mas parece-me que vai ser fundamental. Parece-me sim que, e é isto que eu não consigo mesmo perceber, mais do que a questão Pote e Ullmann que falávamos agora, é a questão de Giovanni Kenda, porque o Giovanni Kenda, desde o início da época, quer com o Ruben Amorim, com o João Pereira e com o Rui Borges, foi um dos jogadores mais importantes do Sporting. De facto é que até há 2 jogos esta parte era, salvo erro, estava no top 3 dos jogadores com mais minutos de utilização no Sporting,
titular nos jogos todos, nas competições todas. Não, até agora jogou todos os jogos. Jogou todos os jogos, participou em Mas todos os também jogos e foi o titular na Sporting- maioria deles. Zé, mas também porque o Sporting, E agora de facto, não passar tinha- para o banco faz não- muita confusão, seja pelo Max Mas Araújo, seja pelo Jenny Catam. Mas também está ligado às lesões, não é? Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Sim, Mas sim, eu sim, tirar foi jogando mérito sempre. ao valor do Rendo, obviamente, para mim, já o disse várias vezes, vai ser um fenómeno. Mas o Sporting também não tinha ninguém. Portanto, acho que o facto de ser um dos jogadores mais... Porque foi jogando sempre em qualquer posição, não é? Sim. Sim, mas é sempre o primeiro a sair do 11. Pois, exato. E isso Mais faz-me do que- confusão. Faz-me confusão. E faz-me confusão principalmente porque é um jogador com rendimento. Principalmente quando é Sim. titular. Mais Agora, até do que saltar do banco. Mais do que até saltar do banco, é verdade. Uma questão que eu lanço para vocês, já Uhum. agora, Zé, desculpa, mas não te quero estar aqui a tirar a palavra. Não, tu claro. é que estás a moderar, mas o 11 do Sporting, para mim, e tendo em conta que o Sporting vai jogar com 2 resultados, seria diferente se o Sporting precisasse mesmo de ganhar. Eu acho que o Rui Borges vai com o mesmo 11, portanto, com a única alteração é a entrada de Yulman, não é? Por quem? Desculpa, e o Diomande, claro. Portanto, isto é... Se o Diomande por Santo Justo, isso sai o parece-me, Santo Justo, sim. exatamente, joga Mas Inácio, e o Santo Yulman, Justo. ou seja, o Essa Yulman é a também grande joga. questão. É. Essa é a grande questão. Eu acho que, teoricamente, não faz na minha cabeça sentido ir o Debast, mas pelo rendimento do Debast e porque o Morita só jogou hoje, acho que ele não vai tirar o Debast. Não vai tirar o Debast. Ele vai sacar o Morita até porque vai-lhe dar mais Pois. jeito de jogar com 2 gajos com cariz mais defensivo. Não vai tirar, menos não vai vai tirar o tirar Debast. Nem ninguém o vai matar por isso. Ele Sim, vai sim, chegar sim. para o empate. O Morita só entra em campo se o Sporting tiver a ganhar 1-0 ou 2-0. Se tiver a perder. Senão não entra. Acho mesmo isto. Acho que não. Ou, quer não- dizer, ou então estando a ganhar e precisando de congelar alguma bola também e ter alguma frescura no meio campo. Sim, mas percebo. Eu também acho que não vai ser titular, E ao acho que contrário vai do que que o achava há um mês, Catamo- quando falámos aqui. Acho que vai com o Catama à direita e E mais. Mateus Reis à esquerda, não achas? Ou Mateus Reis. Sim. Eu consigo ver o Mateus Reis jogar à esquerda titular na Luz. Acho que vai com o Maxi Araújo. Acho que não vai mexer. Mas é que o Mateus Reis também dá uma mensagem, é que Debast. Demasiado. Mateus Certo. Reis, não sei. Mas eu Certo, diria que eu é mais honestamente acho fiável do que o Maxi. neste esta momento. vitória obviamente que é importantíssima para o Sporting, nem está isso em questão, mas poder jogar com 2 resultados, de certeza que nem passou pela cabeça do Rui Borges outra coisa. E de certeza que o Rui Borges sempre pensou chegar à Luz para jogar para 2 resultados. Mas eu acho que pode ser perigoso para o Sporting, no sentido do Sporting se encolher muito perante o Benfica. Não sei. E isso, acho que meter o Mateus Reis é impensável, porque passa uma mensagem muito perigosa. Que é... Internamente percebo isso, mas parece-me internamente mesmo ao nível. Acho que o Sporting, como qualquer equipa, mas o Sporting em especial, acho que neste momento é um plantel que tem vozes muito ativas, e acho que Yulman, de Gyökeres e isso tudo mais são jogadores que eu sei que isto pode parecer estranho, mas que acho que não permitiriam isso. Essa postura demasiado defensiva, tenho dúvidas que o próprio plantel e grupo queira isso. Eu acho que tem mesmo esse objetivo de ser campeões na Luz. Não acho que quem achar o contrário está enganado. Pois o jogo é o jogo e vai ser preciso gerir, mas tenho muitas dificuldades em pensar que o Sporting, mesmo com o Rui Borges a treinador, vai à Luz para o empate. Mas Tenho mesmo muitas vocês jogariam com o Pedro Gonçalves. Sim. Pronto, mas a questão é essa. É que Não sei. Não sei se não meti ao Kenda. Mas vocês se dizem que o Pedro Gonçalves não devia ter entrado nos jogos anteriores a titular, quer dizer, na Luz aparece a titular sem ter sido titular antes. Portanto, Eu não disse isso. Eu disse que uma das o que eu disse foi que uma das razões que eu achava arriscado o Yulman não ser titular hoje era o facto de haver no 11, apesar de ser um ótimo jogador, um jogador que não está a 100%. E isso são 2 riscos para mim. Eu acho que o Pote neste momento já deve ser titular. Sim, não há... Pronto, o facto do Pote, o que estás a dizer, o facto do Pote jogar é mais um motivo para o Yulman não poder estar no banco. Pois, não dever ter ficado no banco, sim. Eu só tenho uma dúvida. A minha dúvida é, eu jogava com Giovanni Kenda, não tiraria o Katam. Jogaria com o Katam à esquerda. Jogava os dois em simultâneo. E tirava o Maxi Araújo. Sim. Acho que o Maxi Araújo não é melhor defesa do que o Kenda. Não vai Mas sacar o Maxi depois Araújo do tem gol. apresentado um rendimento. Cresceu muito. E o Katam e o Kenda também, claro, não há questão. Agora, o mas- Maxi, ao dizer do Maxi Araújo, é verdade, tem mostrado Marcou um golo hoje. rendimento, mas é assim, mas ele tem um lance. Ele não é expulso hoje Porque cá fora de jogo. jogo. Exatamente. Ele tem um lance que é bizarro. E não é o primeiro. Ele já tem amarelo e
Há aquele lance em que ele dá literalmente uma chapada no jogador do Rio Ave, sem qualquer necessidade, sem disfarçar, e por acaso era Gil Vicente, não foi com o Rio Ave. Foi com o Gil Vicente. Ele disse, o que é que ele disse? O jogo foi com o Gil Vicente, não foi com o Rio Ave. Com o Rio Ave, Não, mas certo. com o Gil Vicente. E o Max Independentemente de tudo- num jogo destes, vamos ver, mas sim. Então eu vou dizer aqui, eu acho que é Mateus Reis. Acho que é É Mateus Reis. perigoso. Mas E o Mateus Reis- consigo o perceber o argumento do guarda em relação ao facto de ser perigoso. Deixar O perigoso. Mateus Reis vai com o Mateus Reis, com o Debast e vai com o Mateus Reis e com o Debast no mesmo 11. Ok. Parece. Vamos ver. Eu acho que vai com o mesmo 11 e vai, portanto, Yulman e Diomande sai Morita e Santos. e Santos. E Só Santos. destacar muito rapidamente um Sim, jogador antes de no eu... Gil, Exatamente. que é o Mohamed Bamba, no meio campo. O Maia disse bem, sublinhou bem que na primeira parte o Gil soube jogar, e é que soube mesmo jogar, não? Obviamente que a segunda parte é diferente, e soube ter bola, soube encontrar espaços, subir nos timings certos. E portanto é uma grande primeira parte do Gil Vicente. Obviamente o Félix Correia é um jogador diferenciado no Gil Vicente, mas o Mohamed Bamba, que veio de França, da Primeira Liga Francesa, estava Stade Reims. Stade Estado Reims, de Ramos. faz uma ótima joga. Portanto, queria só dar esse destaque. E o Boato, já falei dos centrais, mas o Boato, o Gyökeres não se esquece do Boato. Há sempre ali 2 ou 3 jogadores desta época que vão ficar na cabeça do Gyökeres. São poucos. Para bem, mas- para mal. São Para bem, poucos, para mal. porque o resto, a maioria deles foram ultrapassados, sim, sem Eu dúvida. acho que foi, falando aqui sobre o César Peixoto e sobre o Gil Vicente, já agora, pegando nas palavras de Rui Borges agora na flash interview, eu acho que se este Santa Clara tivesse sido aquilo que tem sido, tivesse sido durante a época, aquilo que foi hoje, principalmente na primeira parte, o Santa Clara não tinha que ter. Gil Vicente. O Gil Vicente. Estás a ver? Não é Rio Ave nem é Santa Clara. Santa Clara está sempre aqui, O sabe? Santa Clara já lá vais a Mas Santa não, mas Clara. para dizer que eu acho que não tinham que ter andado com a corda no pescoço até a jornada passada. E portanto. Isso tudo parece-me que foi, a época foi mal planeada pela direção toda, porque foi tudo mal decidido durante a época É toda. pá, sim, mas é uma equipa do ponto de vista do plantel. Tem qualidade. É pá, muita Sim, qualidade. sim. Tem muita Concordo contigo, qualidade. concordo Não, contigo, concordo contigo. não faz sentido uma equipa estar tão abaixo no campeonato e com tanta dificuldade. Mas Já era para ter a manutenção assegurada há um mês e estarem Sim, sim. tranquilíssimos agora. Eu gosto muito de César Peixoto, não é pelo jogo de hoje, porque acho que o Gil Vicente acaba por se encolher muito na segunda parte, que também é normal. Naturalmente ia ser empurrado pelo Sporting de uma forma ou de outra, porque o Sporting tinha toda a obrigação de ganhar. Mas eu gosto muito das equipas de César Peixoto. Aliás, acho que se calhar estava mais preparado para assumir uma equipa grande do que o Rui Borges. Mas isso fica para outras notícias. O que é que isso quer dizer? Oh, guarda. César O que é que isso quer Peixoto. Não sei. Não sei se o futebol das Eu gosto equipas destas. dele. César Peixoto nunca treinou nem o Vitória nem o Braga. Pois, gostava de ver. Pois, Gostava de ver se ela Está ali esquema. eu concordo com o guarda. Eu acho que o César Peixoto tem tido ali algum azar em alguns momentos da sua carreira enquanto treinador. Se calhar E tem que fez sair um grande destas trabalho no equipas Moreirense e ir este para as ano. equipas do patamar acima onde pode jogar de outra maneira, não? Mas Também também é preciso que lhe peguem. Pois. é preciso que o peguem. Claro. E para pegarem é preciso demonstrar aqui. E Portanto, também não parece ser o tipo com o feitio mais fácil. isso já deu para perceber que não. Não em vários parece. clubes. Sim. Só dizer que o Consigo Gil teve perceber. 5 treinadores, 2 interinos, mas teve 5 treinadores este ano. Portanto, Exato. Bruno Pinheiro, José Marreco, César Peixoto, depois ainda teve José Pedro Pinto e Carlos Cunha. Eu acho que Também, uma equipa que aposta em José Marreco também merece sofrer um bocadinho. Não digo descer, mas merece ter passado a vias passas no Algarve de Barcelos. domínio. Exato, Barcelos. Olhem, Aposta quem passou... em José Marreco que nem fez um jogo. Relembramos isso. Não saiu no Sim. início da época. Pronto. Exatamente, Exato. Sim. Começa, ele Olha, acaba a época Foi treinador do Gil. escolhido. Foi treinador E o escolhido José para Marreco iniciar já esta agora época. grande fim de semana para o José Marreco. É verdade. E o É Félix verdade, ganhou, sim, senhor. portanto, está em Já lá alta. vamos, já lá bom vamos. jogo, um bom jogo. Olhem, antes de irmos, vimos... caraças, agora estava-me a trocar. Antes de irmos mais a sul, mantemos aqui na Grande Lisboa, porque, por falar em feitios difíceis, aqui não é difíceis, é peculiares. O Benfica foi jogar contra a equipa de Ancatro, tem um feitio peculiar, é engraçado, para o bem e para o mal. E, portanto, vou começar por ti, Diogo Maia. O Benfica...
tenho alguma curiosidade em perceber o que é o para o bem e para o mal. Já lá vou em Catro. Vou começar por ti, pelo Benfica, para te perguntar se este jogo em que o Benfica teve o mesmo número de remates que o Estoril, se é um jogo que diz muito daquilo que foi o Benfica durante a época toda, na medida em que é uma equipa que em vantagem no marcador não consegue controlar os jogos com bola e que depois acaba sempre os jogos com o credo na boca. Olha, eu acho que foi uma exibição ao Sporting de Rui Borges. Ótima primeira parte. Primeira parte suficiente para ganhar o jogo. Faltou se calhar 1 ou 2 golos até para levar o jogo ainda mais tranquilo para a segunda parte, porque o Benfica precisa de levar os jogos muito tranquilos para a segunda parte, ou então a coisa há um desligar total, até é estranho, e não sei bem qual é a justificação, porque é uma equipa com jogadores experientes, com jogadores habituados a ganhar, com jogadores que são, a maior parte deles são internacionais, portanto mas desligar já algo recorrente até, não é? Em alguns jogos fora e em casa também. Sim, mas nesta fase época, eu falo sempre que o Benfica, quando chega a esta fase época, os jogadores desligam o complicómetro e ligam o foco máximo no campeonato. Não foi real no Estoril. Acho que o Estoril faz uma exibição também. O Estoril também é daquelas equipas que neste momento já não está a lutar por grande coisa. A primeira parte acho que o Estoril comete muitos erros e o Benfica jogou bem, já agora. O Estoril mete-se muito a jeito para o Benfica fazer aquilo que sabe melhor, que é ser em transições rápidas, e basta ver os golos e os lances de perigo. Na segunda parte, o Benfica acusou e acima de tudo achei que a equipa estava a pensar já no derby. Claro que isto é sempre aquelas coisas que se dizem, mas eu acho que o Benfica pensou demasiado rápido no derby e podia ter tido um dissaborozinho, tal como o Sporting hoje. Mas acho que as duas equipas, os dois treinadores, as duas equipas técnicas pensaram demasiado cedo e demasiado rápido no derby, que é, efetivamente, como vamos falar a seguir, algo histórico no nosso campeonato, e no derby e na relação entre estas duas equipas é histórico. Então haver aqui uma decisão na penúltima jornada é muito raro, pelo menos que eu me lembro na minha vida. Isto para dizer, é verdade, é um Benfica bastante comum no que toca ao desligar nas segundas partes e quando tem que gerir o jogo com bola, principalmente com bola. Mas a verdade é que me fez lembrar um bocadinho o Sporting, porque o Sporting do Rui Borges, uma primeira parte forte, a equipa a entrar forte, claramente com vontade de resolver o jogo cedo, e o Benfica podia ter resolvido o jogo. 2-0 normalmente nesta fase da época ao intervalo é sinónimo de resolver o jogo cedo, mas o Benfica tem feito da velha máxima a sua realidade de que o 2-0 é o resultado mais perigoso. Portanto, é isso. Samir, deixa-me ir a ti já para pegar nesta deixa de um Benfica que tem recorrentemente desligado demasiado cedo dos jogos, em alguns jogos até nas próprias primeiras partes, depois de se colocar em vantagem. Lembro-me à cabeça do jogo em Rio Maior contra o Casa Pia, que foi ainda na primeira parte, mas que tem sido algo recorrente quer fora, quer na Luz. Jogos Farense e Aroca também na memória, de uma equipa que desliga muito, mas peço para analisar isso, mas do ponto de vista técnico e tático, de uma equipa que de facto tem graves dificuldades em controlar jogos com bola, em não permitir que o adversário venha para cima de si e em conseguir congelar os jogos mantendo a bola. Sem dúvida, é um momento em que o Benfica está mais desconfortável. Aliás, este jogo, eu acho que o Estoril entrou e cometeu o erro de saltar na pressão ao Benfica e acabou, tal como o Vitória em Guimarães recentemente, por sofrer um golo numa saída muito rápida do Benfica, em que o Pavlidis recua, domina muito bem e solta para o Aktürkoğlu, que vem de frente, e portanto o espaço está criado, o Benfica chega a 1-0, e se tu reparares na diferença a partir daí, porque o Estoril podia perfeitamente, teoricamente, até ir à procura do golo do empate, e portanto o jogo seria até mais fácil para o Benfica, mas o Estoril baixou o bloco e o Benfica a partir daí teve muito mais dificuldade. Aliás, o golo surge numa bola parada, mas num momento em que o Estoril até estava mais organizado e melhor no jogo, e acho que o Benfica, a partir da primeira parte, o Estoril faz isso, organiza-se e não permite que o Benfica chegue com tanto perigo. O 2-0 é completamente contra a corrente do jogo. Não digo que o Estoril merecesse o empate, mas acho que o 2-0 ao intervalo é exagerado para o jogo
que estava a ser, e o Benfica tem dificuldade quando tem que circular a bola durante algum tempo, quando tem que baixar o ritmo, quando tem que tentar abrir o adversário. Tem claramente essa dificuldade do ponto de vista tático. O Benfica do Bruno Lage já na primeira passagem era uma equipa muito forte nas transições, continua a ser muito forte nas transições, e depois tem esta dificuldade evidente quando joga com blocos médios, baixos, por isso é que eu digo e tenho já agora muita curiosidade para perceber também como é que o Sporting entra no Estádio da Luz. Tenho mesmo muita curiosidade para perceber como é que o Sporting se dá a bola aos centrais do Sporting, do Benfica, aliás. Vai ser interessante. Que normalmente corre bem aos adversários do Benfica quando o fazem. Exatamente. Mas o inverso também é real, não é? O Sporting também é uma equipa que tem mais é uma equipa também muito forte em transição. É uma equipa que também não é assim, não encaixa muito meses, bem nisto, não não é. é? Sim, que também acho não também assume pensar ao bons contrário. jogos. Sim, acho que o Sporting, apesar de tudo, obviamente que há o fator Gyökeres, que faz muita diferença, mas acho que o Sporting, apesar de tudo, consegue jogar, sendo-se mais confortável com bola do que o Benfica. Acho que consegue jogar, circular melhor, ir por fora, ir por dentro, do que o Benfica. Mas sim, não é que o Sporting também esteja muito bem nesse aspecto. Mas sim, acho que foi em relação ao jogo, também dizer que o Estoril soube estar no jogo na segunda parte. Portanto, houve claramente de mérito do Benfica na segunda parte. Há um erro evidente do Otamendi, que podia ter dado gol, o Benfica desliga. Mas o Estoril soube estar no jogo. É preciso recordar que o Estoril não teve Checa, não teve o Osgrov. O Checa já está lesionado há algum tempo. O Osgrov, E o Wagner Pina. E o Wagner Pina, ambos castigados para este jogo. Portanto, houve baixas de peso neste Estoril. E foi uma equipa que na segunda parte, apesar de tudo, soube estar no jogo. E o Lage até falou disso, e era só esse o apontamento que eu queria fazer em relação ao João Carvalho. O João Carvalho na primeira parte apareceu quase como lateral, muito pela direita, muito baixo, e isso facilitou um bocado a marcação do Benfica. E depois na segunda parte apareceu na sua posição, à esquerda, muito mais à frente, a aparecer entre linhas. E eu acho que também foi por aí que o Estoril cresceu, e cresceu bem, porque acho que faltava gente ali atrás dos médios do Benfica, atrás do Florentino. Sim, eu já agora pego na tua deixa sobre o Estoril para dar o destaque ao Vinícius Zanocelo, que é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que já tem quase 70 jogos de Série A do Brasileirão entre Santos e Fortaleza, portanto, e que está no Estoril Praia, e percebemos claramente que tem ali uma qualidade diferenciada, e ainda bem que está na Liga Portuguesa, que está no ele Estoril depois Praia. na segunda parte a pautar o jogo. Exatamente, ele de facto. E é um jogador que não é menos intenso por ser muito bom com bola. Não, e o Estoril de facto tem uma boa equipa. O Begraoui é muito rápido, muito forte tecnicamente. O Laksimi Kanto, o ponta de lança, sabe envolver-se muito bem com o resto da equipa, joga bem de costas. É uma equipa interessante também. Até pode jogar com os pontas de lança, tendo em conta o adversário e o jogo que quer, sim, porque tem mudando, características diferentes. É verdade, sem dúvida. Guarda, regressando ao Benfica, a equipa de Bruno Lage, vou-te pedir destaques individuais que queiras fazer, mas também pegar numa questão positiva e perceber porque é que o Benfica não fez ou não faz mais vezes isto. O primeiro gol do Benfica, tal como o primeiro gol do Benfica em Guimarães, é um lance em que o Benfica, com paciência, consegue trocar a bola de pé para pé, de primeira, muitos dos lances, e fazendo uma coisa em que o Benfica beneficia muito, que é começar a construir à direita para depois vir à esquerda, e da esquerda então ser um passo a rasgar, juntando aqueles jogadores que combinam muito bem, quer seja Carreiras, quer seja Dala à esquerda, Pavlidis no apoio frontal, Aktürkoğlu no toque rápido e o Kokshu a aparecer. Portanto, esta dinâmica à esquerda do Benfica, desde que Bruno Lage chegou, com diferentes intervenientes, tem funcionado bem. E, portanto, o Benfica faz isso, de facto. Começa a construir a direita ao golo, vai atraindo a pressão do Estoril. O Estoril cai nesse engodo, como o Vitória caiu. Cai essa tentação de duas equipas que gostam de fazer isso. E o Benfica, de facto, com muita qualidade, de primeira, com os passos no timing e na força certa, consegue, a partir do momento em que Pavlidis faz aquele apoio frontal, desbloquear a jogada e ir daí para a frente. Questão 1, porque é que o Benfica não faz mais vezes isso? Porque quando de facto demonstra que o consegue fazer. Questão 2, destaques individuais para ti. Olha, em relação à primeira questão, acho que são ordens do treinador. Acho que o treinador diz
pensa que tem que chegar, que é atletismo, muitas vezes que o futebol é atletismo e que tem que chegar à área contrária o mais rapidamente possível. E por isso é que o Benfica não tem um jogo mais pausado. Primeiro porque também não tem jogadores para lá estar para fazer o controle do jogo com bola, já falámos disso N vezes. O Benfica não tem um médio com essas características. O médio que se assemelha mais a isso é o Cockchu e claramente está talhado para outro tipo de funções nesta equipa do Bruno Lage. Mas o ponto fulcral é que eu penso mesmo, não estando dentro do balneário do Benfica, que o Bruno Lage pede que o Benfica chegue mais rápido à área adversária. E a partir daqui é nova qualquer possibilidade do Benfica fazer esse jogo mais pausado, chegar à área adversária com mais cabeça e resultando nestas jogadas que invariavelmente já se percebeu que o Benfica as consegue fazer e com qualidade e que resultam. Mas eu acho mesmo que o Vasco pede um futebol mais rápido e que se chega à área contrária o mais rapidamente possível em 40, 50 segundos. Nisso faz-me lembrar muito o Schmidt também tinha essa teoria, que tinha que roubar a bola em 40 segundos estar na área adversária. Em relação a destaques individuais, Cockchu, acho que neste momento apareceu o Cockchu que se esperava que tivesse aparecido ano passado. Acho que é o jogador que tem agarrado o Benfica e nota-se que é um jogador que quer muito ser campeão, tem mostrado, ele pica-se, não sei para a semana como é que Às vai vezes ser. até demais, não é? Guarda e mais. Exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer. Às vezes pica-se demais e para a semana que ele vai ferver. Vai haver ali uma série de jogadores com Di Marias à cabeça também, que são gajos batidíssimos, mas do outro lado também há muita gente. O Gyökeres também sabe picar muito. E também há muita gente que sabe mexer com a cabeça dos adversários neste tipo de jogos. Portanto, vai ser muito interessante. Mas só um apontamento. Eu acho que o Benfica ou deixar de desligar a ficha. Desligar a ficha, mas a pensar já no derby. Eu acho que ao deixar o que o Benfica pensou, isto hoje está feitinho. Apesar de tudo, não nos vamos aqui chatear muito. Parecia que ia ser mais difícil. E há um momento em que Lage guarda, desculpa, só para batermos aqui a bola, há um momento em que Bruno Lage tem ali mais cedo do que quando coloca a Belotti no jogo que tirar que de facto jogadores como o Okturkoglu, como o Pavlidis que estavam arrebentados e colocar a frescura que acabou por colocar no final e que permitiu que o Benfica conseguisse manter o Estoril um bocadinho mais longe da sua baliza e eles estavam preparados para entrar quando o Estoril faz o golo, mas sim, mesmo devia ter sido até antes. Sim, porque o Estoril chega ao golo. Aliás, já agora destacar o jogador do Estoril, a entrada do Guitano faz toda a diferença também. Sim. Até estava assim um bocado esquecido, não é? Mas entrou muito bem. Mas há ali um período do Estoril. A época do Guitano é estranha, pá. Sim. É o momento realmente e a confiança também fazem a diferença em qualquer jogador, de facto. Mas o Estoril não chegou ao golo do nada. Portanto, houve ali um período de 10, 15 minutos em que se via, depois do Turbine ter defendido o penalti, que o Benfica não conseguiu crescer outra vez e o Estoril foi subindo e, portanto, acho que o Lage, pegando nesses dois casos... Mexeu aos 79, Samit que havia mexido aos 60, 65. Sim. Já agora só destacar o Turbine não só pela defesa que faz, não é? Um penalti, que é sempre relevante, mas a velocidade com que ele se levanta e vai outra vez ao chão na mancha... Para dificultar a recarga, é uma velocidade impressionante. Um guarda-redes grandalhão, um grandalhão como... É o guarda-redes com mais defesas, com mais penaltis defendidos na Liga Portuguesa nas últimas 2 épocas. São 4 penaltis. Mas sério? Olha, não tinha nada essa impressão. O Turbine acaba por crescer muito agora no final da época. Tem sido um dos pontos também importantes do Benfica. Acho que o Turbine está a dar o tipo de confiança também à defesa que se calhar a certo ponto foi colocado em xeque. Porque não nos podemos esquecer que houve aí uma altura que já muita gente crucificava o Turbine e acho que nesta fase, apesar de tudo, acabou por estabilizar e neste momento parece que cresceu um bocadinho. Eu tenho uma nota individual, se puder, sobre do Benfica, e que é uma nota que eu acho que o Samit já falou sobre isso a semana passada, se não estou enganado, mas acho que é um jogador que ajudou muito neste último mês e meio, que é o regresso do Okturkoglu. Acho que é um jogador fundamental neste momento no processo ofensivo do Benfica e defensivo também, já agora, um jogador que é muito chatinho para os defesas, que recupera muitas bolas. E acho que vai marcar no derby. Acho que é jogador para esse tipo de jogos. Se tivesse a apostar num jogador do Benfica para marcar um golo contra o Sporting, punha o meu dinheiro em Okturkoglu. Acho que é um jogador que, talhado para esses momentos,
Eu estou a ver o Samit a rir, mas já. Qual é que é o comentário que tens a fazer, Samit? Desculpa lá. Não, mas tu és mesmo o gajo das apostas, e bem, estás aqui a assumir, e bem. Não, pá, eu também queria... deixa isso para os comentários também, né? Porque senão, Não, claro, exatamente. E faz todo o sentido. O Aktürkoğlu Apostem com o Maia. É um dos jogadores da melhor forma do Benfica. Muito silêncio esta semana, muito silêncio. mas já agora, porque Já estamos aqui em apostas, acho que vai ser o derby do século, não é? Em 2005 o Sporting podia ser campeão na Luz, mas o Benfica não podia ser. Aqui podem ser os dois. E podem ser os dois, exatamente. Portanto, eu acho que se vai resolver nesta jornada. Eu também acho. Agora, em relação. Quer dizer, por acaso não acho. Então... o meu. Eu não quero ser conservador, mas acho que o jogo vai acabar empatado. Vai ter muitos golos, vai ficar 2-2. Agora cada um depois faz o seu resultado. Exatamente. E já agora, em relação ao Benfica, porque falámos da equipa do Sporting, acho que o Benfica vai jogar com o 11 base, o 11 que jogou no Estoril, sai Amdouni e entra Di Maria. Quer dizer, e entrará o Carreras naturalmente também. Sim, claro. Pelo Dal. O Carreras é o Dioman do Benfica, neste caso. Mas achas que entra pelo Dal ou pelo Florentino? Percebe? Vou explicar. O Florentino vai jogar contra o Sporting. Sabe que ficou confuso quando ouviu isto. Vou explicar. Ou seja, para ter aquela dinâmica. Ninguém vai inventar neste jogo. Ninguém vai inventar neste jogo. Portanto, o meio campo será Tino. Mas eu tenho que... Só para te explicar. Qual é que seria o meio campo? Pronto, para te explicar. Na hipótese de... Isto é uma pergunta porque acho que lembra-me nem o Maia tiraria um Florentino neste jogo. Mas na hipótese do Bruno Lage focar-se mais naquela questão à esquerda, sem bola e com bola, de juntar Carreras e Dal, mas não tirar a Aktürkoğlu e o Di Maria ser titular do outro lado, se poderia ir com o meio campo a 3 com Aursnes, Kokshu e Dal como interior esquerdo. Não, e, portanto, acho que não. Era essa a minha ideia. Quantas vezes é que o Benfica já jogou assim? Não, nunca jogou assim, nunca tirou o Florentino para entrar o Dal. Já jogou sim, de facto, com Dal, Carreras, Kokshu e mais alguém à frente, o Bruma, mas sim, Bruma já aconteceu, mas aí não poderia jogar o Di Maria. Portanto, acho que okay. não é uma hipótese. Acho que seria muito estranho entrar o Florentino. Acho que fica 2-2 e o Benfica vai com esta equipa, com o Carreras. Já agora o Dal, lateral esquerdo, não é o mesmo Dal. Do cá à frente, sim, concordo. Bom ponto. Guarda. O que é que queres que eu diga? O que o Samit fez, portanto, o que é que achas que vai acontecer no 11 do Benfica e resultado? O 11 vai ser o mesmo, acho que vai sacar só o Amdouni e vai meter o Di Maria. Eu acho que aquela gestão do Di Maria ontem foi propositada. Acho que o Di Maria não entra e filmaram muitas vezes o rapaz, parecia super chateado, mas acho que o Di Maria não entra de forma propositada. E para estar fresquinho para o derby, acho que vai ser titular. De resto, acho que não vai haver grandes invenções porque não há espaço para isso e também nenhum treinador se vai querer pôr a jeito para depois levar com essas. Apesar de tudo e apesar de ser anti-Florentino, não sou. Mas no jogo contra o Estoril, por acaso, lembrei muito do Manu Silva, o jeito que dava nesta equipa e o azar que foi para o Benfica, aquela lesão no segundo jogo dele. Mas acho que não vai haver invenções, acho que o Benfica ganha 3-1. Maia. Desculpa, estava comigo. Estás como a guarda. Portanto, o guarda diz que o Benfica vai ser campeão. Exato, guarda. Portanto, exatamente, está um certo. O Benfica campeão na Luz contra o Sporting. O Benfica vai ser campeão na Luz porque vai ser o Sporting é uma equipa imatura psicologicamente, apesar da vitória de hoje. Não sei se o Sporting é uma equipa imatura. Vão ser 60 mil índios. Vão ser 60 mil índios naquele estádio. Sim, o Sporting é campeão em título. Claro, também acho. O Benfica, diria que o 11 do Benfica é mais imaturo que o 11 do Sporting. Já disse isto. O Benfica tem o Di Maria, o Di Maria e tem o Otamendi como jogadores com uma experiência mundial. Nenhum deles é propriamente um jogador. Obviamente que podem resolver, o Di Maria com a bola no pé pode resolver, mas mentalmente não são jogadores muito nas confusões fiáveis. Também. Olha, pois pá, o guarda tramou-me aqui porque agora ouvi. Ias dizer igual. Não sabe é que o Aktürkoğlu marca. Isso aí. E o Pavlidis diz também é menino para marcar golinhos. Isto, se eu precisar que ele não marca, ele marca. Já se sabe, não é? Já se sabe. Mas, Samit, já agora só para perceber, isso quer dizer que o Sporting é campeão na última jornada? Sim, acho que o Sporting neste momento é favorito ao título. É capaz de... O Sporting empata 2-2. Depois ganha em casa. Ganha em casa a vitória. Depois ganham os dois. Pronto, ok.
Ora bem, eu acho que o Benfica é impossível, em nenhum mundo possível o Amdouni será titular, acho mesmo, a não ser que o Di Maria esteja mesmo lesionado. Ele lesionou-se o Amdouni, ele lesionou-se. Pois, Saiu tocado. foi uma boa forma de não jogar, né, para a semana. É uma boa forma de justificar, porque o facto dele estar tocado não significa. Se os dois estiverem tocados, só joga um. E quem joga é o Di Maria, não é o Amdouni, como é óbvio. O Di Maria vai andar em infiltrações a semana toda, né? Isto vai ser. Ele vai ter de jogar ou sim ou sim. Quem está só a ouvir não viu a reação do Azevedo, mas acho que isto, não sei, falo por mim, não pelo Maia, mas não é uma crítica ao Amdouni, facilitou o trabalho do Lage, porque eu acho que o Lage não ia para este jogo sem o Di Maria. Não, claro, não é isso que eu estava. Não, Tenho para mim a loucura de que com a importância que o Amdouni estava a ter naquele posicionamento, que o Amdouni poderia perfeitamente ser titular no derby. E o Di Maria ia ser suplente no derby. No derby que ditou o título do Benfica em casa contra o Sporting. Tenho para mim a loucura. Já lá vamos ao 11 do Azevedo. Maia, o teu resultado. E acho que o Benfica ganha 2-0. Azevedo. Portanto, Benfica campeão na Luz para o Guarda e para o Maia. Sporting campeão na última jornada em casa contra o Vitória de Guimarães para o Samit. Eu acho que o Benfica ganha 2-1 o derby e será campeão na última jornada em Braga. Acho que o Benfica vai com essa vantagem para a última jornada e será campeão na última jornada. Em relação ao 11, eu estava a pôr aquela questão, mas eu não acredito que isso aconteça. Então deixa disso, que conversa é essa? Que conversa é essa? Estou a moderar e a lançar umas achas para a fogueira também. E o 11 com que tu irias, se fosses Bruno Lage agora? O 11 com que eu iria. Se o Amdouni estivesse bem fisicamente, se estiver a 100%, eu acho que o Amdouni dá coisas únicas ao Benfica no posicionamento entre linhas que... Azevedo, qual é o 11, Azevedo? Calma, tem que justificar. Nós conhecemos-te muito bem, Azevedo. Andamos isto há muitos anos contigo. Tem que justificar. Se o Amdouni oferece coisas únicas ao Benfica, na minha opinião, no jogo entre linhas, e o Benfica precisa muito disso, e a maioria da época não consegue ter, e portanto, com a sua qualidade técnica, e é um jogador que, na minha opinião, parece-me que neste momento estava com o foco certo, pode ser craque com estas duas junções, com estas duas características juntas. Eu iria a Amdouni, já disse isto, ou seja, o resto basicamente iria o 11 do estilo Benfica, mas com o Carreiras como lateral esquerdo. Não entra Di Maria, com o Amdouni fica 100% fisicamente. Ok, sim. O Amdouni tem um lance na primeira parte, a primeira oportunidade, aquele primeiro toque. Aquela recepção dele, para dentro. É isso. Eu ontem estava a ver o jogo e comentei com o Maia. Devemos estar esquecidos, por acaso vimos os jogos ontem juntos, é verdade, mas devemos estar esquecidos do que é que o Di Maria é nos jogos grandes. Não estou. Mas o Di Maria é titular. Eu não meti e para vocês não é titular. Devemos sentir isto é para o Azevedo. Sim, o Amdouni tem não estou. Parece-me que, de facto, até para baralhar o Sporting taticamente, eu gosto muito daquele tipo de jogo que o Amdouni consegue fazer naquele espaço. Baralhas do Sporting e baralhas do Benfica. Provavelmente. Se inventas muito neste jogo, às vezes esquece. Eu acho que o Di Maria está no congelador para estar fresquinho. Parece que o Bruno Lage não vai inventar, como vocês estão a dizer, e provavelmente fará aquilo que vocês três disseram. Eu é que estava aqui numa perspectiva de a importância que um jogador como o Pote e como o Trincão, não estou a comparar com o Amdouni na importância que tem no Benfica e no Sporting, mas na importância que os dois têm no jogo entre linhas para desequilibrar a favor do Sporting, para a equipa conseguir ser mais feroz daí para a frente. Eu acho que o único jogador que o Benfica tem que consegue fazer isso é o Zeki Amdouni. Sim, mas a importância que eles têm é equiparável à importância que o Di Maria tem no Benfica, não é? Sim. Não, é equiparável à importância que o Di Maria tem no Benfica. Certo. Bolas paradas, é um jogador com muita experiência, é um jogador que nos jogos grandes tem feito muita diferença, é um jogador que marca... Eu acho que as dinâmicas coletivas do Benfica saem prejudicadas com o Di Maria. Eu também acho, mas eu acho que este jogo é um jogo diferente. Não dá para sacar o Di Maria, não dá. E se calhar com o Amdouni funcionaria melhor. Bem, estou aqui, se calhar sou um bocadinho naif. Isso é para o ano que vem e nenhum dos dois vai estar. Nem um nem outro. Portanto, acho que para este jogo acho que isso é inquestionável. Acho que o Amdouni até pode ser um jogador bom para saltar do banco. Eventualmente é um jogador que... Eu acho que até sou o jogador... Até acho que sou a pessoa que mais elogiou o Amdouni aqui, para o bem e para o mal. Mas quer dizer, acho que isto é o derby do século do Benfica, o Sporting Benfica. Benfica Sporting neste caso. O Di Maria não pode ser suplente neste jogo. Não pode. Eu sei que depois isto é... É o que é, não é? É o futebol, é o que é. Bem, não há questão. Deixa-me só dizer sobre o Amdouni, porque parece-me justo, e vamos sair do derby já. Já faço o recap. Sobre o Amdouni, com as qualidades técnicas que ele tem, ao nível da recepção, particularmente da recepção entre linhas, portanto, de receber a driblar. Nesse caso, ele dribla quando recebe a bola. Dessa inteligência, dessa astúcia,
esse dançar com a bola que ele tem também. Eu gosto muito de facto daquele jogador. Tenho pena que nos últimos anos, não é só no Benfica, antes também, não tenha o foco competitivo que eu acho que um jogador com a qualidade dele tem que ter, porque ele, com essa Desculpa, mas mentalidade, eu não tu consigo. achas que é uma questão de estilo. Eu não acho que ele consigo com essa perceber, eu não mentalidade consigo- seria um jogador de topo, um craque, nível europeu. Sim, mas eu na não minha consigo opinião. perceber o que é que isso quer dizer. Ou seja, É um jogador que desliga muito dos jogos. sim, mas, E tu achas que é dele? mas nós sabemos o que é o Amdouni com o foco certo, ou o que é que não é foco Não certo no sabemos. Amdouni. Estou a dizer que com aquela qualidade e com um jogador com uma mentalidade competitiva, O que eu vi no Benfica, Acima. não estou a falar antes. Imaginem que é um jogador que chega aqui, eu nunca o tinha visto Certo. jogar na Premier League. O que eu vi aqui foi um jogador que sempre que jogou teve rendimento e teve muito pouca continuidade no uma belíssima 11. relação com a baliza. Não, isso sem dúvida. Ele também não foi uma aposta séria. Nunca foi. Agora, também percebe aquilo que o Zé está a dizer. Portanto, ele tem momentos. Ele não é muito regular também durante os jogos. Mesmo no próprio jogo. Ele faz mais do que o suficiente, se calhar em 45 minutos, mas depois tem ali 20 minutos em que vai sempre caindo ao longo do jogo. Mas isso, às vezes, também tem a ver com a falta de aposta e o ritmo. Certo. E por isso é que anda entre o Burnley e o Benfica. Claro, sim, mas o que o Zé está a dizer é que se ele mentalmente, ou o que fosse, conseguisse. O Azevedo que é que ele deu o salto, mas isso é vida. Não, mas ele Yeah, tecnicamente Sempre é gostei muito deste jogador, sempre gostei. É que há jogos que ele é lançado a titular, mesmo jogos da taça, que ele oferece muito pouco, parece. Não, Agora, sim, mas esses jogos em que Isso aí é sempre para todos, jogar- não é? Deu- Para quase todos. Opá, Num jogo Tá bem. fundamental da época contra o Estoril, ele esteve bastante bem na primeira parte. Sim, ele entra muito bem. mas também tem tido uma continuidade que antes não tinha. Sim, pronto, lá está. E no- Precisamente por sim, isso. Deixem-me só, antes de irmos ao Dragão, fazer aqui o recap para toda a gente que nos está a ouvir, neste caso, particularmente para quem nos ouve. Para o Pedro Guarda, o Benfica vence 3-1 o derby e é campeão na Luz. Para o Samit, o derby vai dar 2 igual e o Sporting é campeão em Alvalade na última jornada contra o Vitória de Guimarães. E para o Diogo Maia, o Benfica vence 2-0 o derby e é campeão na Luz. Para mim, Pedro Azevedo, o Benfica vence 2-1 o derby e é campeão na última jornada, vencendo em Braga. Portanto, seguimos para o Dragão e eu vou já a ti, Maia. Sim, só queria deixar aqui o repto de. Eu também gostava de saber o que é que a Rita claro. acha. Portanto, a Rita que diga O que é que a qualquer Rita coisa. e vocês aí em casa Também, acham mas o que é que para quer isto? especialmente ouvir a nossa jornalista? Certo. Portanto, Rita, vai também aos comentários do YouTube, como fizeste da outra vez. Isto vai ser, estes takes vão ser de um lado ou do outro, Vão ser fantásticos. vai haver massacre. Vai. Há aí uns comentadores dos nossos comentários, posso dizer, a redundância, que já estão com a snipada pronta. Então, no momento em que o jogo acaba. Então, É assim que nós gostamos deles. Portanto, Claro. podem vir Sim. isso que é sempre divertido para todas as partes. Olhem, vamos ao Dragão, Maia, e eu vou a ti porque tivemos Samu a voltar à titularidade, como foi aqui pedido no segundo posto, e a voltar aos golos. E a minha questão é essa: se de facto, a final de Maia, tu, mas eu também, tínhamos claro. razão Tinha quando que- exigimos tinha que- quando Tinha exigimos que a vir. Anselmi que tinha que se adaptar também aos jogadores que tinha, portanto Samu tinha que ser titular. Sim, mas atenção que o Porto joga muito pouquinho e o Samu faz um jogo também muito abaixo da média. Um jogo muito, muito fraquinho. Já agora. Coletivamente, o Porto e individualmente o Samu, concordo contigo. Sim, mas só para dizer. Mas quer dizer, temos que exigir ao Anselmi que o Samu jogue porque o Samu é melhor que os outros avançados. Pronto, mas no final do dia, ainda bem que ele marcou 2 golos, porque eu estava a precisar muito destes 2 golos. E neste momento, para além do derby do século, temos aqui a aposta do século, Pavlidis e Samu. Gostava de dizer que Samu para a semana vai ao Bessa. Como é que está Pronto. isto? Oh, Maia, 18-18. Está igual. Empatados. E, 18-18. portanto, poderá ficar resolvido em 2 derbys. Derby de Sim, Benfica e senhora. derby Mas o Bruno Lage Exatamente. também acho que participou, Eterno. ouve-nos e deu a entender, não, justificou a ausência de gols do Pavlidis com aquele cartão amarelo que, disse Bruno Lage, limitou o Pavlidis. O amarelo que ele levou na Um primeira cartão parte. amarelo bastante artístico. Vou deixar esta nota. O cartão amarelo do Pavlidis limitou para marcar golos. Não disse que limitou. Há que ter limitado mentalmente o A Pavlidis. ação. Maia. Limitou a Mas ação. limitou do o a jogo ação dele, do Pavlidis. que foi o próprio Pavlidis que comentou com o Bruno Lage. Ok. Mas, por acaso, desculpa, só houve aqui uma partezinha que eu não percebi, por acaso não posso deixar escapar esta, que é, ainda agora fez um comentário sobre um amarelo, queria então perceber a questão do Ian Castro, que já passaste para, ok, para o tens Porto. tens toda a razão. Sobre o Ian Castro, porque eu acho muita piada, eu quando disse para o bem e para o mal não era na minha opinião.
Eu gosto de que treinadores como o Ian Castro, com este tipo de comunicação, estejam aqui. Já agora valorizo o facto de ele falar também português. Ainda ontem, quando estava a ver o jogo contigo, disse isso. Certo. Eu acho um piadão mesmo, pela positiva, ao Ian Castro. E gostava que houvesse mais treinadores assim, com esta à vontade. E quando digo para o bem e para o mal, é porque para o bem e para o mal dele próprio, de poder sair prejudicado dentro do seu próprio clube, pela forma aberta como fala. De repente achei que estavas aí na comunicação agora que se diz que ele é um sonso porque... Pá. Não acho isso. Olha, só sobre a arbitragem já agora falamos sim, muito... O Report TV é o último, o último Report TV é do Ian Castro. Portanto, Ok, sobre arbitragem já agora, porque só se fala de arbitragem quando jogam os três grandes. O Estoril, a semana passada, deixámos passar essa. O Estoril, a semana passada, tem o lance mais escandaloso contra neste caso, do Casa Pia, tem o lance mais escandaloso contra. É um penalti que eu não consigo entender em que mundo é que é penalti. E nem sequer sei porque é que o Wagner Pina não jogou agora contra o Benfica. Espero que não tenha sido por amarelo nesse lance. Foi expulso. Foi expulso nesse jogo? Foi expulso já, mas estava no banco. Ok, pronto. Já tinha sido. Isto para dizer que é daquelas coisas que falamos muito dos três grandes e da arbitragem dos três grandes, mas há coisas que se passam nos outros jogos que depois vão passando. Felizmente há o Twitter para estas coisas, para a malta que está mais atenta. É escandaloso o penalti do Casa Pia. Pronto, era só aqui uma parte. Quanto ao Porto, não tenho muito a dizer. Certo. Vi uma boa parte do jogo, vi até o Samu fazer o 3-1. Notei muito, já agora para a malta que nos ouve e que nos vê, notei muito foi silêncio no grupo do segundo poste esta semana. E portanto também passo para vocês a palavra. O que é que se passou? Guarda, o que é que se passou? Eu não bato mais no ceguinho. Eu só espero que isto se haja o desfecho disto, né? Que acabe e que toda a gente possa perceber o que é que... Se ficar empatado, o que é que acontece? Vamos só jantar. Sim, é isso. Se ficarem empatados, pagam Cada um paga o seu. Não mas pode é ficar que empatado. Temos que Espera aí, na vista... Como assim? ficar Não pode igual ficar todos os 2 minutos. É tipo Faria e Simão. Exatamente, era aquilo que eu queria chegar. Não. Mas o número de minutos... Quem é que está com menos minutos? O campeonato também não vai acabar com o Benfica e com o Sporting. Samir, tens razão. Não é campeão. Ganha quem tiver menos minutos. Ok, então pronto. Vai, Quem é que tem menos minutos assim. neste momento? Eu diria que é o Samu, mas assim de cabeça. Deve ser o Samu, porque o Anselmo tem sido amigo do Maio. Azevedo, checa aí. Sim. E eu Afinal, já o Anselmo me agora ajudou. É isso que estão a dizer. O Summit vai... Queres que veja eu queria só destacar o... Sim, eu queria destacar o Francisco Moura. Pela boa época do Francisco Moura, acho que é uma das poucas grandes ou boas notícias no Porto. É um dos jogadores mais regulares, mais consistentes, mais importantes no plano ofensivo do Porto. Chega à 10ª assistência, corresponde àquilo que nós esperávamos. Se não me engano, o Guarda falou bastante da contratação no início da época, pelas épocas que fez tanto no Braga como no Famalicão. É um bom reforço. Lembrar que teve que lutar pelo lugar, porque houve uma altura com o Vítor Bruno que foi o próprio Galeno a jogar pela esquerda e não o Francisco Moura. E já agora o outro destaque é a entrada do filho do Nuno Assis, Afonso Assis, 18 anos. Portanto, isto é um bocado triste. Estamos mesmo velhos. Sim, para nós. Eu quando vi a notícia pensei o mesmo. Eu pensei, pá, este gajo, eu lembro-me do pai. O pai Exatamente. Foi importante em 2005, no título do Benfica. Em 2005 o puto não era nascido. E chegou a ser internacional português. Portanto, foi à seleção. O Afonso Assis também é médio, 18 anos, já está no Moreirense há algum tempo. Entrou para o lugar do Ivo Rodrigues, que agora joga como médio, ele trintão, e que agora até tem aparecido bem como médio. Já em Alvalade tinha aparecido, já até com o César Peixoto acho que jogou a médio. Portanto fica essa nota, mas principalmente a do Afonso Assis, que se estreou na Liga com 18 anos. Meus caros, o ponto é este. O Pavlidis e o Samu têm ambos 2089 minutos. É surreal. E portanto eu proponho o segundo critério. Participação não em gols na Liga. Mas não acabou a época. Calma. Não, claro, mas imaginando que acabam com os mesmos minutos, que isto é bem. Desculpa, é os jogos a titular e os jogos a suplente. Desculpa lá, o Pavlidis tem menos um jogo a titular. Ou então temos que contar os minutos extras. Eu ia dizer as participações diretas em golos, portanto incluir as assistências nisto. Isso não é argumento nenhum, isto é número de golos. Peço desculpa, não é assistências agora. Já agora. O Pavlidis tem 6 assistências na Liga e o Samu 3. Isto é o número de golos e o número de minutos. Depois logo se vê. Mas é assim, porque é que não é o critério de idade? À partida não trouxe porque é que não é o jogador mais novo? Porque é que não é o jogador mais novo? Amarelos.
Quem é que tem mais amarelos? Pode ser. O Pavlidis vai fazer igual a 180 minutos e o Samu não. Portanto, esse critério. Sim, mas marcar golos, ganha. Não sei se Pronto. o Pavlidis faz 180 minutos. Não faz, Vamos nem ver. pensar nisso. Então, se for campeão, não joga o último jogo. Deixem-me sobre o Porto referir aqui uma questão que parece-me importante. Quando eu falava. Desculpem, estava Sim, aqui sim, com uma acontece, coisa na garganta. claro. Quando eu falava a semana passada, e lembro perfeitamente desta crítica feroz que fiz a Anselmi e que usei esse argumento positivo para Samu, de ter que se adaptar aos jogadores que tem. E parece-me que não há dúvidas sobre o Samu jogando pior ou melhor, ter que ser titular do Porto. Também não parece que haja dúvidas que um dos jogadores que Anselmi quis e contratou no mercado de inverno não seja titular da equipa na posição em que ele tentou até a exaustão tenta com o Eustáquio, e depois percebes que quando Tomás Pérez entra no jogo é um dos jogadores que de facto está identificado com as ideias do treinador. E portanto queria dar esse aspecto positivo ao Tomás Pérez e negativo ao Anselmi, porque não parece que tenha feito a gestão correta deste jogador. Diz-me. E parece que não está. Ele já podia testar outras coisas, mesmo com o Francisco Moura. Eu já disse isto aqui. Apesar de toda a envolvência ofensiva que ele tem, eu não sei se não seria interessante, por exemplo, testar o Moura como central pela esquerda. Quer dizer, neste momento da época, o Francisco Moura claramente que vai estar lá para o ano. Obviamente que isto depois dependerá também da característica dos outros jogadores, mas por exemplo, olhando para o plantel do Porto neste momento, não sei se o William Gomes pela esquerda e Francisco Moura como central pela esquerda, pela qualidade que pode dar com bola e a velocidade, permitindo até que o Porto jogue um bocadinho, a linha defensiva jogue um bocadinho à frente. Não sei, acho que o Anselmi podia aproveitar estes jogos para testar algumas coisas. Mas o Anselmi, não tem acho que feito. isso também ainda não aconteceu tanto, porque neste momento o Porto pode ficar em quarto. E portanto, acho que também já houve conversas internas sobre, meu amigo, tu podes andar a brincar, mas é na pré-época, não é agora. Não, mas mesmo com o Otávio, quando agora resolveu a questão porque apareceu lá ou organizou festas, ou o que foi. Mas mesmo com o Otávio, eu achava que o Otávio não era nada fiável, não é? Portanto, Nada. Mas sim, sim. Vamos ver. E acho desculpa, eu ia só perguntar se vocês que têm dito que o Braga é favorito a ficar em terceiro, se ainda acham que é. Neste momento não me parece. Neste momento já não. Pois. Assim, o Porto ainda Porque vai empatou em casa com a a Santa Clara? Pois. Mas está à frente e tem que andar é mais fácil que o do Braga. Tem o mesmo número de pontos ou não? Não. Não, o Porto já está à frente. Já está à frente. Pois. Estavam Sim, acho que iguais. Mesmo número de pontos. Ah, é? 65-65. Não, desculpa, o Braga é que estava à frente, exatamente. Apesar de E agora com o empate? e há uma baixa, o Carvalhal passou mal, foi para o hospital depois do jogo, que No rebentou-se Coitado. todo no ombro, acho eu. Mas em relação ao terceiro e quarto lugar, vão os dois à Liga Europa. Acho que estamos cientes disso. Sim. Por causa da taça, Sim. não é? Não, por causa da taça é porque o Chelsea vai limpar a Conference à Conf. partida. E mesmo se É, for o Betis, essas acho. contas é que eu já nunca sei. Mas sim, claro. Calma que Eu não ainda há o sabia Antoni. Ainda há o Antoni. Ainda há Calma. uns Fiorentina Betis. Não, Atenção, mas esse jogo vai acho ser que muito mesmo- bom. Não é? Acho Mas que é só mesmo chegar à final, se calhar. Acho que se for, exato, acho que mesmo se for o Betis ou a Fiorentina também vai direto. A questão é que tens que entrar numa eliminatória antes e no caso do Porto não haveria férias. Porque se metes Exato, no isso é Mundial que é de importante. É a questão neste caso, o quarto classificado entra na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Não é na terceira, é na segunda. Segunda mão essa que será comentada na DAZN pelo nosso Pedro Azevedo, já agora. O jogo Esse entre Fiorentina Betis Betis. e Fiorentina Betis, exatamente. Excelente grande apontamento. E o do guarda, eu não sabia disso, mas sim. Mas bom, então, mas se o Porto vai à segunda pré-eliminatória, isso é uma Mais razão confusão. tens, E ao sim. Mundial dos Com o Mundial de Clubes, sim. Olha, Nem diz. há espaço para trocar treinador, meu. Mesmo se eles quiserem, mesmo se o Porto quiser, não consegue. Não, Não acho tem tempo. E acho que o Sim, Porto, parece-me que não também. a não ser que agora perca os últimos dois jogos, acho que o Anselmi Eu também acho. vai ser Começa o a seu época, treinador, sim. sim. Só que uma nota muito rápida em relação ao Braga Santa Clara, já agora mais um gol, isto podia ser o Maia, mas eu vou fazer o favor, mais um gol do Ricardinho, são 7. Ganhou o lugar ao Vinícius recentemente e tem feito por isso, portanto está em grande forma. E em relação à época do Santa Clara, diz só isto: não dá mesmo para não valorizar a grande época do Santa Clara, não só pelo lugar que ocupa na tabela, como até pelo futebol que pratica. Dizer que o Santa Clara é uma equipa de contra-ataque parece-me... eu vi este jogo, por exemplo, em Braga, mas dizer que o Santa Clara é uma equipa de contra-ataque parece-me curto. E parece-me uma forma meio tosca de desvalorizar o Santa Clara, porque é uma equipa
de facto tem um futebol extremamente pragmático, extremamente vertical, processos simples, muito forte nas movimentações sem bola, mas é uma equipa que não fica a ver o que é que o jogo lhe dá. O Santa Clara é uma equipa que cria essas condições para depois ter esse espaço na frente, bater longo se for preciso, mas até lá sabe muitas vezes esconder a bola, atrair os adversários, e foi isso que fez em Braga. Podia ter até ganho, podia também ter perdido, é certo, mas bom trabalho do Vasco Matos. Podemos discutir se estas ideias funcionariam noutra equipa com outras ambições, o que for, mas não sabemos também qual é que será o futuro do Vasco Matos, não é? E, portanto, eu concordo muito contigo nisso, que é resumir a equipa do Santa Clara a dizer que é uma equipa que joga para o duelo físico e que joga muito recuado, é redutor. É redutor. Porque, repara, até a questão do saber jogar em contra-ataque não é para qualquer equipa. E o que eu acho é que às vezes quando se diz é só no contra-ataque, parece que é uma equipa que fica a ver o que é que o jogo dá e depois tem ali duas oportunidades e não é assim. Portanto, grande época do Santa Clara, que é só deixar essa nota. Isto já antecipado pelo Maia no episódio 2, pá, aí, é verdade. Portanto, também é justo reconhecer isso. Exatamente. Olhem, eu tinha que dar este destaque à questão da luta pela manutenção, porque isto de facto é uma loucura. Amanhã, para vocês que estão a ver e a ouvir hoje, segunda-feira, hoje temos a AFS Boa Vista. Neste momento está com a vitória do Farense com um golaço, Maia, depois visto o golaço do Poveda, com um golaço do Poveda no último minuto do tempo regulamentar, a dar a vitória ao Farense 2-1 contra o Famalicão, e portanto com essa vitória do Farense neste momento estamos com Boa Vista 21 pontos e a AFS 24 pontos menos um jogo, jogam esta segunda-feira um contra o outro, e Farense também 24 pontos, Estrela 29. Estrela que também joga hoje, segunda-feira, em Vila do Conde, contra o Rio Ave, e portanto vamos ver se joga. Vamos ver. Em Vila do Conde não é de certeza, desculpem. Não, vamos ver se joga, porque o jogo foi adiado hoje. O jogo era sim. O jogo foi adiado hoje por causa do mau tempo. Portanto, eu estava a pensar em Vila do Conde erradamente também. Sim, mas vamos ver se jogam, porque não sei se vocês viram as imagens da Mata Real, uma coisa impressionante, a chuva que caiu lá. Eu vi o árbitro a tentar ter a bola a revar, viram esse momento. Exatamente, portanto vamos ver se joga. Mas à partida, bem, sim, exato. Se continuar a chover, como é que está o jogo? Já agora também uma nota para o absurdo que é haver um jogo tão importante como o AVS Boa Vista uma segunda-feira às 8h30. É pá, completamente. O Maia, antes do episódio, antes de começarmos a gravar, estava a dizer uma coisa interessante que tinha a ver com o campeonato. Portanto, já está tudo praticamente decidido, a não ser o campeão, pronto, o terceiro e quarto também, mas as coisas mais importantes, o campeão e a manutenção. E, portanto, os jogos dessas equipas neste momento são os mais importantes, são os mais atrativos, e meter isto na cabeça de cartaz, às 8h30, acho que a malta do Boa Vista esgotou logo os bilhetes, mas quer dizer, não deixa de ser ridículo. Claro, mas olha, já agora uma nota para a Liga, um elogio à Liga, que é o Benfica Sporting ser sábado às 18 horas, é uma excelente decisão, na minha opinião, enquanto adepto de futebol, é uma excelente decisão por todas as razões. Decisão do Benfica. O Benfica decidiu por causa da BTV. O Benfica pode pode, mas tem que ser acordo entre todos. Excelente decisão da direção do Benfica. A primeira decisão correta da época. Tem que haver um acordo entre todos, não sei. Tem que haver a Liga, sim. Tem que haver sempre um acordo. Claro que o Benfica tendo a BTV pode jogar melhor com isso. Sim, mas um campeonato... Eu sou benfiquista, mas se fosse Sporting... Sei que os meus amigos sportinguistas também têm isto, que é um campeonato... o Sporting teve que concordar. O Sporting teve que concordar com a... Um campeonato poder decidir sábado à noite, sábado às 16 da tarde é perfeito. Por todas as razões e mais algumas. Agora, também vai ser interessante, isto não tem nada a ver com não, futebol. Às 8, o jogo acaba às 8, é isso. Sim. E a organização, e aqui, até mesmo para a polícia, para a Câmara, para o que for, para todas as autoridades, vai ser desafiante esta situação. Portanto, foi algo inédito, como falávamos há pouco. Pelo menos algo inédito na nossa geração. Por acaso tenho mesmo muita curiosidade. Se o Benfica é campeão, o que é que se faz aos adeptos do Sporting que estão no estádio? Tem que sair num cordão de segurança apertadíssimo, escaladíssimo. Não vão ficar tem que fechar as portas dos adeptos do Benfica? Mas, é mesmo uma curiosidade. O contrário é igual. A saída o contrário é diferente. O contrário já aconteceu. Campeão, igual. O contrário já aconteceu. O Porto já foi campeão, os adeptos do Benfica saíram rapidamente. Mas é diferente, é a mesma cidade, é muito complicado. Apesar de tudo,
O Não, mas Sporting, se for o campeão, ponto é interessante. os Sportingistas ficam lá, como ficam sempre, quando a equipa adversária fica uma Não, hora e não, meia, mas 2, o- 3. Ou guarda, Mas isso também é o que muita eu estou a gente dizer, do outro lado tu vais fica lá. expulsar, tu vais expulsar toda a gente que está, ou seja, neste caso os adeptos do Benfica, 60 mil pessoas. porque eles de pá, facto têm as que sair do imediações. estádio, não é? Para Mas para apesar- a malta do mas Sporting apesar- sair, mas... Isto vai apesar ser, olha, pronto, vai ser desafiante em todos os aspectos. Em todos os Isto para aspectos. a polícia quer um empatezinho para isto não ser resolvido agora. Exato. Na última Depois jornada. ainda haja amor. Ainda já amor. Essa aí é que eu tenho. Essa aí é que é um alerta. O Jama Esse- vai ser outro filme. Essa aí é que eu tenho muita curiosidade, para o bem e para o mal. Tenho muita curiosidade porque é ver um Sporting Benfica na final da Taça de Portugal. Acho que é maravilhoso para quem é de Lisboa ou daqui da zona e que adora esta rivalidade. Acho que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da organização e da segurança, o Jamor tem de levar voltas e mudanças. E portanto, Lisboa não só, acho que é... sim. No sentido em que. Sim, é verdade, claro. Não é? E mesmo em termos de festas do Tito e etc, por exemplo, nós estamos habituados, pelo menos nos últimos anos tem sido sempre assim, já está tudo mais ou menos esquematizado. É por isso é que eu estava a dizer, sim. Para o Benfica ou para o Sporting, imagina, no ano passado por acaso estava a almoçar naquela zona, a jantar naquela zona e estava a festa do Sporting toda montadinha, o Benfica levou 1-0 Pois é, bom, Sim, não mas tinha a pensado nisso, verdade é engraçado. que- e estava tudo montado, pá. Eu, como não sou sportinguista, dispersei logo porque não queria estar a administrar. E acabou por ser pacífico. Mas este ano é impossível haver. É verdade, é um bom ponto, não tinha pensado nisso. E de repente ainda há um apagão e tudo. Bem, isso aí já. Bom, Já na é luz loucura. já houve um apagão na luz noutras situações, não é? Aliás, é uma das faixas mostradas pelos adeptos do Sporting Hoje no após final o deste jogo. Sim. Ou seja, só um destaque nacional. Destaque internacional, é isso que eu te ia perguntar agora. Não, primeiro um nacional muito rápido, ok. que é o Lusitana de Lourosa, que subiu à segunda Liga 37 anos depois. Depois de, também no ano passado ter estado muito perto de subir, perdeu no play-off Contra o frente Feirense. ao Feirense, exatamente. É uma subida, portanto, já aguardada. O outro lugar, neste momento, é entre Sporting e Belenenses, nas últimas 2 jornadas. Sporting B. Claro, e portanto é uma subida já aguardada de um clube que tem tido um investimento forte, que tem um projeto interessante, um bom estádio e muita gente. Portanto, todos nós já vimos imagens desse estádio. Vai ser interessante, pronto, parabéns ao Lusitânia de Lourosa, e se houver algum adepto que nos ouça, um abraço para Sem ele, dúvida. ou para ela. E, portanto, era esse o meu destaque. E o Pisa, E podes- já agora, o destaque internacional também é uma subida da equipa do Pippo Inzaghi à Série A. Portanto, vamos ter outra vez Pippo Os irmãos. Inzaghi e Simeone Inzaghi, se continuarem os dois nos respectivos clubes, pode não acontecer. E acho que também já o Pisa já esteve na 5ª divisão, desceu à 5ª divisão e já não estava na Série A há 30 e tal anos, portanto vai ser... Com Tomás Teves, um dos craques do Pisa. Ficam a saber. O Tomás Teves. Outro maluco. Outro maluco. Mas olha, É um jogador que o guarda tem uma... era Tomás Teves, era. Era. O quê? Gostava muito e gosto. Mas é maluco. Era aquelas duas pancas. Como o Azevedo tem com o dançar do Amdouni. O que é que tu queres que eu te diga? É a vida. Mas onde é que vai para o Tomás Teves agora? Vamos. É como o Tomás Tavares. Olha, tenho Maia. aqui 2 destaques internacionais. O primeiro Ok. é mais uma derrota de José Mourinho num derby contra o Besiktas em casa. Ditando por completo o afastamento da luta pelo título. E Já não há luta. Empurraram-no há não sei quantas semanas. Pois foi, tens razão. E depois, em segundo lugar, tinha o título de Harry Kane, que podia não ter acontecido, mas já Bem, aconteceu. surreal as imagens. Mas o Leverkusen já empatou, portanto já fez o favor, já são campeões. Mas o destaque que eu tinha também aqui era para o Summit. Cláudio Ranieri é o treinador em 2025 com mais pontos na Europa. E, portanto, da sua Roma, da Roma do Summit. Calma. Mas eu sou adepto fã do Ranieri. Precisamente. É ok. para ti. Não, É uma sabes, vida- temos um amigo em comum que gosta de entrar Já foi aqui nestas- mencionado. Filipe Neiro, um Sim. abraço para ele. Olha, um Mas- tirava mas- o Florentino para o derby, metia aí o Dal, não sei o quê, coisas maradas. Não, mas só para dizer que neste momento, a Roma, até com o empate hoje da Juventus e do Bolonha, está neste momento na luta pelo acesso à Champions. E, Tem os portanto, mesmos pontos que os Não, um Juventus grande em trabalho. quarto de 63 e a Lazio em sexto de 63.
Bolonha Um vem grande em trabalho. sétimo com 62. O Fez gajo com... já estava reformado. Exatamente. É uma Fez com história, que- é uma história incrível. O É Ranieri um cantonar por si só. É um cantonar por Sim, si só. sim, e o Ranieri sem dúvida. é uma das maiores figuras do futebol mundial nos últimos 40 anos. Eu ia dizer neste século XXI, sem dúvida. Portanto, Não, claro, sim. E aqui em Sem Inglaterra, não é? Ganhou. Já treinou dezenas e dezenas e dezenas de clubes e está na Roma onde começou. sem dúvida. Portanto, sim. Olhem, o meu destaque internacional é. Eu já fiz esta menção algumas vezes desde a criação desta competição e o Maia já se está a rir porque poderá estar a ser biased, obviamente, parcial, mas é mesmo para a Conference League porque a Conference League permite ter uma equipa como o Djurgården numa meia-final europeia, uma equipa sueca, e permite ter uma meia-final europeia entre Betis e Fiorentina. E eu adoro isto. O ambiente no Benito Villamarín foi uma coisa absolutamente Só o Chelsea é que está a mais. fantástico. O Chelsea é que está mais, claramente. O ambiente no Benito Villamarín foi uma coisa fantástica. A Fiorentina pode, agora no Artemio Franchi em obras, pode reverter e chegar à sua terceira final. O que é que achas que vai acontecer? Já perdeu para o West Ham, já perdeu para o Olympiacos. Vamos ver se há a terceira de vez ou se não há duas sem três. O que é que achas que vai acontecer, Azevedo? Já que vais comentar esse jogo, quinta-feira às 8 horas na DAZN. Olha, eu acho que nos 90 a Fiorentina ganha. O jogo vai a prolongamento. E já agora a Fiorentina ganha com um gol de Moiskin. Nos 90, depois o jogo vai a prolongamento e no prolongamento o Betis acaba por passar. Acho que o Betis vai à final. Porra, com tanto detalhe ninguém viu o jogo e ouve os teus comentários. Não é preciso ver o jogo. Acho que o Betis vai à final. Olha, só uma nota sobre as competições europeias, desculpa. Até porque na altura disse, quando saiu o sorteio, que a final seria entre o Tottenham e o United. Acho que não há dúvida nenhuma que Ruben Amorim vai ganhar. Acho que estou com esta fezada, não é uma fezada. Até, era uma fezada na altura em que disse isso. Vai ganhar a Liga Europa? Sim, acho que sim. Acho que ganha a Liga Europa. E na Liga dos Campeões. Se o Atlético dá a volta, minha Nossa Senhora. Como é que o Não, Atlético se dá a perde para o Tottenham. Pois sim, é melhor. Essa final da Europeia é tão interessante que é o Amorim ganhar. Eu acho que é um grande atestado à sua competência, não é? Neste caso mas ao mesmo tempo perder para o Tottenham também não deixa de ser histórico. O próprio, até pela época maravilhosa que estão a fazer ambos no campeonato. Sobre a Liga dos Campeões, já agora, tenho alguma curiosidade em perceber também convosco. Acho que o PSG tem a coisa mais ou menos tranquila. Vamos ver, mas acho que tem a coisa mais ou menos segura. Tenho alguma curiosidade para perceber o que é que vocês acham que vai ser a segunda mão do Inter Barcelona. Podes começar tu, Guarda, se quiseres. Vai penaltis. E perdem. Eu acho que o Inter passa, por acaso. Ok. Acho. Pá, é um feeling. O melhor do mundo não vai chegar, é isso? Vamos ver. Ok. Não, mas acho que o Inter, apesar de tudo, tem mais traqueios nestas fases. Ultimamente tem chegado há mais vezes finais da Liga Europa, finais de Champions. É possível. O Barça, apesar de tudo, é uma equipa de miúdos. E a jogar em casa, lá está. Enquadra-se um bocadinho no Sporting, no Benfica Sporting, neste caso. Apesar de tudo, a forma como o Barça reage a 2-0. Sim, mas muito boa. aliás, eu acho que o Barça é uma equipa mais exuberante, é mais espetacular, é mais bonito de ver que o Inter, só que o Inter também tem muito boa equipa e a jogar em casa é complicado. Eu acho mesmo que o Inter vai passar, acho que vai ser muito apertadinho, acho que a coisa para ir a prolongamento é penaltis, mas acho que o Inter vai acabar por passar e acho que o PSG acaba por limpar as Champions este ano. Mas já vamos ter tempo de falar. Eu já agora digo, para mim a final vai ser Porque Inter. é já esta semana, não é? Para mim a final vai ser Terça-feira. Paris Saint-Germain e Inter. Acho que o Inter passa também, nos 90. Na Liga Europa era lindo que a final fosse Bodo-Glimt Atlético, já não vai acontecer, parece-me. Apesar de tudo, não sei se o Bodão não vira aquilo na Noruega, mas pronto. Mas vá, a final será Tottenham Man United, na Champions será Paris Saint-Germain Inter e na Conference League vai ser Betis Chelsea. Acho que vai ser isto. Parece-me. Eu acho que o Inter também passa, mas vai ser um jogo muito, muito bom, muito interessante. Acho que o PSG passa. Aliás, já tinha dito e espero que o Inter ganhe a Champions, mas se ficar para o PSG do Luís Henrique e de todos os portugueses, está tudo bem também. Na Liga Europa, havendo um United Tottenham, é tricky, porque o Tottenham...
estava a falar com isto, houve alguém que me disse isto aqui em Londres, é que o Tottenham leva o jogo para o lado físico e o lado físico para o United do Amorim é um grande desafio, mas não sei se isso vai acontecer, vamos ver. E em relação à Liga Conferência, eu concordo com aquilo que um de vocês disse em relação ao Chelsea, só está ali um bocado a mais, até porque olhar para uma meia-final europeia, eu percebo que é o Chelsea, não estou a dizer que devia ser diferente, mas é o que é, mas quer dizer, acho que devia ser diferente, e ver os jogadores, a certa altura nem festejavam os golos, epá, não é? É estranho. Uma meia-final, sim. sim, portanto, espero que o Chelsea nem ganhe essa, aliás, obviamente que é que o Chelsea perca todos os... Também eu. Mas isso é o risco de teres o campeonato inglês é o que é e Claro, vai tem ser sempre cair uma equipa fortíssima na conferência uma equipa, sim. que automaticamente é das favoritas a ganhar. Sendo é que já quase. agora o 3-0 do United é muito enganador em Bilbao. É muito enganador. Mas pronto, mas acho que está controlado. Não me parece que essa coisa... Bem, nem quero imaginar. Mas o Sim. contrário, foi mesmo o que Epá, eu aconteceu ao gostava. Tottenham, porque realmente o Tottenham não dá para ser simples. Eles Sim, levam um gol no final que pode mudar radicalmente Até a forma como os jogadores do Bodo festejam os adeptos mostra isso. Eles Mostra percebem que na claramente isso. Noruega a coisa pode virar para o bodão. Sim, e Pode acontecer. Pode acontecer. Olhem, deixem-me lançar então o desafio lá para casa. Vamos fechar agora o episódio 40 do segundo posto. Este tem muito sumo para nos atacarem. Tu tens, este é Este tem muito sumo e portanto o desafio era esse, era que a malta comentasse bem e muito nos comentários do YouTube e que participem nestas perguntas que respondemos os 4. Portanto, 11 mudanças no 11 os 11 de Benfica de Sporting para o Derby e qual é que acham que será o resultado e portanto consequentemente o campeão e neste caso quem acham que vai à final da Conference League, da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Um grande abraço a todos, malta, até para a semana para mais um episódio do Segundo Poste.